Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, então, às nossas aulas de cálculo 1. Hoje a gente vai fazer, então, vamos começar a aprender os métodos para o cálculo de primitivas. Na aula passada a gente fez aplicações, com alguns exemplos que eram basicamente funções de potência, né, que é fácil de integrar. Então agora a gente vai começar a ver uns métodos para o cálculo de primitivas. Tá? Então, o nosso plano de aula é o seguinte. Vamos começar com uma definição e observações preliminares. Tá? Em seguida a gente vai falar sobre... Bom, vamos definir o que é a integral definida. E em seguida os métodos propriamente. Né? Vamos ver dois métodos hoje. O método de substituição simples, tá? E o método de integração por partes. Então, vamos apresentar esses dois métodos e vamos fazer alguns exemplos. Nas próximas aulas, a gente vê outros métodos que vão completar o programa dessa parte de integral, tá? Muito bem, então vamos lá, começamos. Acho que eu vou dar dois exemplos de cada um desses métodos, tá certo? Então vamos lá, começar com então o primeiro ponto, né? Definição e observações preliminares. Então, o que eu vou falar em seguida está mais sintetizado nessa figura aqui, ó. Então, essa figurinha do lado de cá, essa bolota do lado de cá, esse conjunto aqui, representa a coleção de todas as funções que são deriváveis. Tá? Ou melhor, vou pegar esse lado de cá. Ó. Do lado de cá, todas as funções que são deriváveis. Então, esse processo que vem daqui para cá é o processo de derivação, que a gente já viu. Tá? As funções básicas, cujas derivadas estão dadas naquelas tabelas que era para decorar. E depois os métodos, né, com operações algébricas e regra da cadeia, derivada da inversa, que a gente compunha, então, todas as funções elementares. E aprendemos a derivar as funções elementares usando esses métodos. O que a gente vai ver agora é o processo de inverso desse, né? Você tem uma f, você calcula uma derivada da f, que é uma função, e agora a gente quer voltar atrás, quer achar, dado uma função aqui, qual é a função cuja derivada é aquela dada. Tá? Então vamos lá. Então, a definição é a seguinte, ó. Seja f uma função definida num conjunto A, esse conjunto por enquanto é arbitrário, né, um subconjunto de R, e vamos pegar um conjunto B, subconjunto de A. Dizemos que uma função g ela é primitiva da f, nesse conjunto B, se g for derivável nos pontos de B e a derivada de g coincide com a f nos pontos de B. Por que eu peguei um conjunto B diferente do A, que pode ser menor do que A? Porque a função f pode não ser, a função g pode não ser derivável em todos os pontos de A. Tá? A gente já viu, né? Então, você pode ter uma função, por exemplo, uma função contínua, mas que a primitiva dela não está derivada em todos os pontos de A. A gente vai ver exemplos desse tipo. Ok? Então, uma primitiva é aquela função que quando você deriva, você volta para a função original dada. Ok? Então, o cálculo de primitivas pode ser interpretado como uma operação inversa do cálculo de derivadas. Foi o que a gente colocou na figurinha anterior, né? De fato, se nos restringirmos às funções básicas, que estão naquelas tabelas que a gente colocou lá para vocês decorarem, então se a gente se restringir só aquelas, calcular uma primitiva significa inverter a tabela, tá? Então, na tabelinha nós tínhamos funções e as derivadas das funções. Para essas funções que a gente definiu como funções básicas, a integração é o contrário. Você olha para a coluna agora da direita, né, e vê qual é a função, né, que correspondia, que aquela era a derivada. Então, o processo inverso é de integração. Então, para as funções básicas, aquelas que estão na tabela, calcular a primitiva significa olhar para o lado esquerdo da tabela, tá? Ou seja, inverter a tabela. Tá? Muito bem. Por exemplo, mas antes disso, vamos fazer uma observação aqui, né? Antes de mais nada, vamos lembrar que a derivada de funções constantes
é sempre nula, né? De modo que se g de x é primitiva de f de x, então g de x mais c também é primitiva. Tá certo? Por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Se f de x é seno de x, então a gente deriva o seno de x, vai dar o cosseno de x. Ok? Então, seno de x é uma primitiva do cosseno de x. Tá? Por quê? Porque seno de x, quando você deriva, obtém a cosseno. Mas observa que se você pegar seno de x mais 2, a derivada de seno de x mais 2 é a derivada do seno, que vai dar cosseno, e a derivada de 2 é zero. Né? Uma função constante é zero. Então, seno de x mais 2 é uma primitiva do cosseno. Seno de x mais 5 também é uma primitiva do cosseno. Então, as primitivas são aquelas que você pode... É um conjunto de funções, né? A operação que leva uma função para a sua derivada, ela tem a propriedade de função, né? Porque só tem uma. Dada uma função, você tem uma única derivada. Só que a primitiva, você tem uma coleção de derivadas. Tá? É uma coleção de primitivas, mas todas elas são desse tipo. Uma certa função somada com uma constante. Tá ok? Muito bem. Então vamos lá. A essas alturas alguém já deve estar perguntando assim, ó, quais as funções possuem primitivas? Tá? Então, o teorema fundamental do cálculo, né, que é a parte 1, ele responde a essa pergunta. Né? Tá aqui, ó, vamos lembrar o teorema. Lembra que o teorema tinha duas partes, a parte 1 e a parte 2. A parte 2 é aquela que a gente usa para calcular as integrais definidas, tá? Que também é chamado de o teorema da variação total. A parte 1 é que diz que toda função contínua admite uma primitiva, tá? Admite uma infinidade de primitivas, né? Porque todas elas é uma função somada com uma constante arbitrária, tá? Como a gente viu naquele exemplo lá do seno e cosseno. Então o teorema diz isso, ó. Seja f, definida no intervalo AB, uma função contínua. Então existe uma única função g, definida no intervalo AB, tomando valores em R, que é derivável no intervalo aberto, né, para os valores do intervalo aberto, tal que é a derivada dela da f, da própria f original. Mas é a única que no ponto A, na extremidade esquerda, é zero. Tá? E lá, quando a gente viu o teorema fundamental do cálculo, né, que a gente já enunciou, era dada uma expressão para essa primitiva. Ela é a integral de a até x da função f. Tá? Por exemplo, se a f de x, se essa função aqui é positiva, a primitiva é a função área de a até x. Né? Quando você varia o x, você está aumentando a área ou diminuindo a área. Né? Você está aumentando a área ou diminuindo a área. Tá, mas então, isso aqui é para demonstrar o teorema que existe, né? O teorema que existe. Porque isso aqui não serve para nada, porque o que a gente precisa é achar a expressão para a função f. Tá? Ok? E é isso que a gente vai ver, então, com os métodos. Como é que essa função que aparece simbolicamente dada por isso aqui, né, por a variável x aqui, ó, é a variável que está... É o limite superior do intervalo de integração. Você vai aumentando o intervalo de integração, você vai aumentando a área debaixo do gráfico. Isso é uma primitiva. Se você começar de A, então o g de A é zero, né? Porque a área de A até A não tem área, né? É uma linha. Ok? Então, isso é o teorema. Então, o teorema fundamental do cálculo, parte 1, ele diz que existe nesse caso, uma que satisfaz essa propriedade aqui, única, e todas as outras são somandos constantes. Tá? Mas ele não diz como é que a gente calcula essa função, qual é o jeitão dela, né? Como você viu lá no cosseno. Cosseno, a primitiva é seno. Mas então como é que a gente pode, dada uma função qualquer, como é que a gente pode determinar a expressão dessa primitiva? Bom, os métodos resolvem algumas dessas situações, tá? Mas aí alguém já podia estar perguntando assim, alguém que está mais ligado, assim, né, mais curioso. Quais as funções possuem primitivas elementares? Vamos lembrar o que é uma função elementar. As funções que estão na tabelinha, que a gente aprendeu a derivar, e tem que decorar, são as funções básicas. As funções elementares são aquelas que são combinações finitas das funções básicas. Por exemplo, soma de duas funções básicas é uma função elementar.
A composta de duas funções básicas é uma função elementar. E você pode compor 4, 5, 7 vezes, somando, etc., fazer uma quantidade finita de operações, vai dar sempre, por definição, uma função elementar. Então a pergunta é, quais as funções possuem primitivas elementares? Bom, essa é uma questão complicada, tá? O fato de existir primitiva não significa que ela possa ser expressa como combinação finita de funções básicas. Exemplo é esse aqui, o exemplo clássico. Ó. E elevado a menos x2, que é a famosa gaussiana, tá? É super importante essa função, né? Aquela que faz assim, é um gráfico assim. Ela é muito importante porque ela aparece com a teoria de probabilidades com muita frequência, né? Essa é a densidade normal que a gente chama. E essa função aqui, a gente pode provar que ela tem primitiva, mas a primitiva dela não é uma função elementar. Não tá, não só na tabela, como não é uma combinação finita de funções básicas. Tá? A gente vai explorar isso mais para frente. Ok? Muito bem. Então, o que a gente vai ver agora é que vamos desenvolver alguns métodos que podem resolver o problema de determinar uma função elementar, né, que tem fórmula combinando básicas, e que são primitivos de funções dadas. O primeiro método, então, mas vamos antes explorar uma notação aqui. Ó. Quando você tem uma função f e você quer achar uma primitiva, a gente costuma representar assim, ó, é o símbolo de integral, mas não há sem os limites de integração. Tá? A integral com limites de integração, que a gente usou já para calcular áreas e volumes, ela é chamada integral definida. Essa expressão aqui, que a gente chama de integral indefinida, ela representa o conjunto das primitivas. Então, por exemplo, uma primitiva de x2 é x3 sobre 3, né? Porque quando você deriva x3 sobre 3, vai dar x2. Então, essa expressão aqui significa todas as primitivas, que são sempre dessa forma aqui, ó, x3 sobre 3 mais constante. Por quê? A derivada de x3 sobre 3 é x2 e a derivada de constante é 0. Da mesma forma, secante ao quadrado de y. Bom, a gente sabe, né? Secante ao quadrado é a derivada da tangente. Então, essa integral indefinida ela é a tangente somando todas as possíveis constantes. Tangente de y mais 1, tangente de y mais 2, tangente de y mais 10. São as translações dos gráficos, né? Nesse caso aqui, esse símbolo dx aqui para a gente está representando o que é variável, o que é a variável do problema. Tá? Então, para exemplificar, eu estou colocando isso aqui. Ó. Se você olhar para essa expressão aqui, ó, A é elevado a A vezes U. Se você estiver integrando em relação a U, tá? Então você quer a primitiva função de U e A é constante. Mas se eu colocasse A é elevado a U dA, então U seria uma constante e o A seria a variável da função. Então, nas integrais indefinidas, essa expressãozinha aqui, dx, esse símbolo dx, dy, dz, du, ele simplesmente diz qual é a variável do problema. Então, por exemplo, a elevado a u du, é fácil de ver que a integral disso aqui, a derivada disso aqui é a derivada de e elevado a u é a elevado a u, derivada em relação a u. Se você estiver derivando em relação a a, vai dar u é elevada a u, porque o a estaria fazendo o papel do x, né? Mas então a gente, para representar qual é a variável de integração, a gente está usando o que indica aqui o d, ó. Tá? Então esse dx, dy, dz, essa diferencial aí tem várias interpretações, né? Elemento de área, tá? Enfim. E aqui, nesse caso da integral indefinida, a gente pode dizer que é simplesmente a indicação de quem é a variável do problema. Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar então com o método de substituição. O método de substituição, ele é o seguinte, é uma tentativa de você reverter a regra da cadeia. Na regra da cadeia, você tem a composta de funções, você deriva a composta. Se aparecer uma função, uma expressão que a gente vai ver nos exemplos, se você se identifica que é a regra da cadeia, então você desmancha a regra da cadeia. Então, o método de substituição é o inverso da regra da cadeia, tá? Então, a ideia é a seguinte, olha aqui, ó. Suponha que você tem y função g de u, tá?
y certa função g de u. Mas se u for uma função f de x, então a composta, o y pode ser expressa como função de x, que é g de f de x. Nesse caso aqui, se você quiser derivar a derivada de y em relação a u, você tem o du dy, que é o g' de u. Tá? Mas nesse caso aqui, você vai derivar u em relação a x. Por quê? Porque g é função de u, mas u é função de x. Então, pela regra da cadeia, a gente sabe, né? A derivada disso aqui é g' de f de x vezes f' de x. Tá? Então, o método de substituição diz o seguinte, é essencialmente o seguinte, a gente depois vamos esquematizar isso, mas é essencialmente o seguinte, suponha que você tem uma expressão que você olhou lá e verificou que é uma certa função f, composta com f de x, e aparece aqui a derivada de x. Então, calcular a primitiva disso, o que a gente faz? Esquece que você tem aqui, ó, olha para essa, na realidade, olha para essa expressão. Em vez de olhar para essa, olha para essa. Tá? Ou seja, se você chamar isso aqui de u, isso aqui vai ser o u' du. Tá? Então, na realidade, calcular essa primitiva, a gente resolve essa, que não tem composta. Se vocês conseguem resolver essa, você vai achar a primitiva da f em u, depois você volta para a variável original. Tá ok? Então, vamos ver como é que fica isso num exemplo. Olha só. Calcular a integral de x raiz quadrada de 1 mais x2 dx. Então, a variável de integração aqui é x, tá? A função é x. Se eu olhar para cá, eu vejo o seguinte, olha, aqui tem uma raiz quadrada. Aqui dentro tem um polinômio do segundo grau, né? 1 mais x2. A derivada de 1 mais x2 é 2x. Tá? E aqui tem como se fosse 2x, né? Se tivesse um 2x aqui, ó, isso aqui já seria o f' de x dx. E aqui teria o f de x. Tá certo? Então, olha só. Se eu fizer u igual a f de x, que é igual a 1 mais x2, que é o que está aqui dentro, então o du dx é 2x dx, que eu vou escrever assim, ó, na forma de diferencial. O du é 2x dx, tá? Passei o dx para o lado de lá. É só um símbolo, tá? Du dx. Então, se você dividir por 2, você vai ter que meio de du é x dx. Então, olha só, eu posso fazer a substituição. X dx vai ser o meu meio de du. E aqui fica a raiz quadrada de u. Então, essa integral aqui, ó, então fiz aqui substituição. 1 mais x2 é o u, então x dx é 1 sobre du. Então, eu vou substituir lá naquela integral lá. Então, olha só, está aqui a integral, não tá? Então, esse x dx eu vou escrever como meio de du, e dentro da raiz eu vou botar u. Então, olha como é que fica. Aqui tem o u, e aqui tem o meio de du, né? Então, quando você olhar, vai ficar assim, ó, meio de du é a parte amarelinha, e raiz quadrada de u, tá certo? Bom, então agora, isso aqui não era uma função potência, mas isso aqui é uma função potência, porque raiz quadrada de u é u elevado a meio, tá certo? Então, olha só, fica assim, meio de u elevado a meio. Bom, as potências é fácil de integrar, né? Qual é a função cuja derivada dá u elevado a meio? A gente soma 1 no expoente e divide pelo resultado, não é isso? Então, fica u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios. Então, está aqui, ó. Esse meio não muda, porque é uma constante. U elevado a 3 meios, dividido por 3 meios. Tá certo? Toda função potência é fácil de integrar, né? Porque é o contrário da regra de derivação. Bom, meio dividido por 3 meios sobra 1/3. Então, o resultado é que esta integral aqui é 1/3 de u elevado a 3 meios. Resolvi o problema. Por quê? Porque agora eu volto para a variável que é o que era o u? U era 1 mais x2. Então vai ficar assim, ó, 1 mais x2 elevado a 3 meios. É a resposta do problema. Veja que a gente fez isso, ó. A gente fez o seguinte, ó. Em vez de calcular essa integral aqui, eu chamei isso aqui de u. Isso aqui vai ser o du, ou alguma constante multiplicado por du. Então, eu fiquei com uma integral de f de u, que naquele caso lá era u elevado a meio. Tá? Nesse caso aqui era u elevado a meio, era essa integral. Então, volto para
substitui o u pelo valor que você tinha originalmente, acabou a integral, achamos o resultado. Se você derivar isso aqui, vai dar o que está aqui dentro, ó. Tá? Vamos ver rapidamente, ó. Tem um terço aqui na frente. A derivada de alguma coisa elevada a 3 meios. O que acontece? É potência, né? U elevado a 3 meios. Quando você deriva, cai o 3 meios, vai ficar só meio. V, aí aqui subtrai 1, vai ficar meio, e depois você deriva o que está aqui dentro, que dá 2x. Esse 2x com o meio que ficou lá, vai ficar só o x. Tá certo? Então, faz a continha, você verifica essa continha, né? Quando você calculou o resultado, se você quiser provar, você deriva e vê o que está lá dentro. Então, você tem a resposta. Essa integral, tá? Primitiva dessa função que está aqui é essa. É essa. São todas essas funções que estão aqui. Tá claro, gente? Então é fácil, né? É só olhar para a expressão e tentar. Com os exercícios vocês vão treinando, né? Mas é só você tentar, para esse método de substituição, tentar ver o que é derivada de quê aqui, ó. Se eu tivesse colocado um 2, multiplicado 2 aqui, já teria automaticamente 2x é a derivada de 1 mais x2. Então pronto, aqui está o f', aqui está o f e aqui está o dx. Tá? E aí vai para a variável u e depois retorna. Certo? Vamos fazer mais um exemplo. Vou olhar para essa integral aqui. Ó. Quero calcular a primitiva da função 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais tangente de x. Tá? A variável aqui é x. Muito bem, o que acontece? Aqui tem uma tangente. Qual é a derivada de 1 mais tangente? A derivada de 1 mais tangente é a derivada da tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Certo? E o que é secante ao quadrado? É 1 sobre cosseno ao quadrado. Então está aqui, ó. 1 sobre cosseno é secante, certo? Então esse 1 sobre cosseno é a derivada do que está aqui dentro. Então se você chamar de u, isso que está aqui, ó, você vai ter o dx sobre cosseno ao quadrado é o próprio du. Vai ficar du sobre a raiz quadrada de u, tá certo? Então vamos escrever, ó. Sabemos que a derivada de 1 mais tangente de x é secante ao quadrado de x, tá? Então se a gente escolher isso como u, o du vai ser secante ao quadrado de x dx, e o secante ao quadrado é o inverso do cosseno, que é o que está aqui. Ó. Então, essa parte aqui é esse número aqui dividido por esse. E aqui você vai ter o raiz de u. Então, essa integral fica assim, ó. Aplicando essa substituição, né, da nova variável aqui, você vai ter 1 mais tangente de x, repetindo, né, du é dx sobre cosseno ao quadrado. Então, esse cara aqui, ó, que está aqui, vai virar o du. E esse cara que está aqui dentro vai virar o u. Então, essa integral aqui é a integral de uma potência, né? Porque raiz quadrada de u é u elevado a meio. Mas como está no denominador, vai ficar u elevado a menos meio, não é isso? Então, está aqui, ó. Essa integral aqui, na variável substituída, né? Na variável u, é u elevado a menos meio. É uma potência. Como é que a gente integra a potência? Soma 1 no expoente e divide pelo resultado. Então, se eu somar 1 aqui, vai ficar u elevado a meio. E eu vou dividir por meio, tá? Então, fica u elevado a meio dividido por meio. Mas dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Porque a fração denominador do denominador é o numerador. Então, ficou assim. Então, eu resolvi a integral na variável u. Quer dizer, eu calculei a primitiva daquela função g. Aqui tem um f de g, g', né? Aliás, aqui você tem g' de f de x, f'. A gente resolveu na variável u, tá? Por substituição, né? Eu fiz essa substituição aqui, ó. A ideia da substituição é sempre transformar uma coisa mais complicada numa coisa muito simples, tá? Só que agora você tem que voltar para a variável original, não é isso? A variável original é essa que está aqui, ó. Então fica raiz quadrada de u, e u é isso. Então ficou assim, ó, 2 raiz quadrada de 1 mais tangente. Então essa é a primitiva, digamos, básica, né? Primitiva básica dessa função que está aqui dentro, que está aqui no denominador, ó, 1 sobre isso. Ok? Então a resposta qual é? Essa integral é igual a isso mais c. Aqui estão todas as primitivas. É claro? Então é isso. O método de substituição, ele é relativamente simples, mas tem que identificar quem é quem, né? Qual é a boa substituição. Observa que se você tivesse chamado só isso aqui, você teria a raiz quadrada de 1 mais u, que também já teria que fazer mais uma etapa. Então, é sempre pensar na boa escolha.
Antes de fazer qualquer coisa, olha bem para a função que está dentro da integral, né, que a gente chama de integrando, olha bem para o integrando e tenta identificar as coisas que estão aqui para usar o método de substituição. Ok? Muito bem. Então vamos passar agora para o outro método. O outro segundo método é o método de integração por partes. O método de substituição simples, ele tenta desmanchar a regra da cadeia. Aqui não, aqui é o seguinte, aqui a gente vai usar tentar desmanchar a integral, a derivada do produto. Lembra da fórmula da derivada do produto? A derivada de f vezes g é f'g mais fg', né? Então a gente tenta desmanchar isso. Mas aí é o seguinte, qual é a ideia, né? É isso aqui, ó. O método de integração por partes tem por base a regra da derivada do produto. Então tá aqui, a derivada do produto é essa fórmula que a gente sabe, né? Ela está lá atrás, né? Então, por exemplo, a primitiva dessa expressão aqui é óbvio, né? É a própria f, porque a primitiva desmancha, é o contrário da derivada, né? Se você colocar uma integral indefinida aqui, ó, essa integral mata a derivada, fica só isso aqui. Então, sem a linha, isso que está aqui é a primitiva disso mais a primitiva disso. Então, a ideia do método de integração por partes é o seguinte, eu tenho uma integral baseada nessa fórmula aqui, ó. Você tem essa expressão aqui que eu escrevi assim, tá? Vamos supor que você queira resolver, calcular a primitiva disso. Olha, a primitiva disso é igual a primitiva disso menos a primitiva disso. A primitiva disso aqui é a própria função, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, as primitivas dessa parte aqui são as primitivas dessa, que é isso, menos a primitiva dessa parte aqui, que eu vou deixar indicado, tá? E se essa for fácil de resolver, eu resolvi o problema. Se essa for mais complicada, eu não posso usar esse método, o método não vai dar certo, tá? A ideia é sempre passar de uma mais complicada para uma mais simples. E aí a gente tem que olhar para os integrandos e tentar identificar quem é quem. Ok? Então, vamos fazer aqui, ó. Antes disso, né? Aqui eu estou usando a notação de Newton, né? Mas os livros costumam apresentar também essa mesma fórmula com a notação de Leibniz, que é o seguinte, ó. Se eu chamar U de f de x e V o g de x, então o du é f' de x dx e o dv é g' de x dx. Então, usando diferenciais, né, com a notação do Leibniz, a diferencial de uv é u dv mais v du. Ou seja, se você estiver calculando d dx, né, derivada em relação a x disso, você vai ter u vezes a derivada de v mais v vezes a derivada de u. Só que a gente tira o dx aqui para usar a notação das diferenciais. Então, essa fórmula primeira que está aqui é igual a essa que está aqui, ó. Tá? Aí, você pode separar essa, passando essa aqui para o outro lado. Então, ficou assim, ó, u dv é igual a d de uv menos v du. Então, essa fórmula aqui é essa. Tá? E aí, se você quiser agora integrar, né, quiser a primitiva dessa, você vai ter u dv é igual a primitiva dessa, que é uv, menos v du. Então, essa fórmula que está aqui é essa que está aqui, ó. Tá? Eu prefiro essa notação. Ela pode ficar mais carregada, né, porque aparece o x, mas eu prefiro essa. Mas isso aqui também é desenvolvido nos livros. É a mesma fórmula, tá? A integração por partes é essa. Então, essa fórmula aqui se chama integração por partes. Então, vamos ver exemplos. Então, por exemplo, essa aqui, ó. X é elevado a x. Aqui eu não posso usar substituição, né, porque a derivada de e elevado a x é ela mesma, tá? Então, isso que está aqui não tem muita coisa a ver com uma derivada de e elevado a x. Tá? Então, a substituição não é o caso. O que eu vou fazer? Eu vou chamar a função x de f de x. E o e elevado a x vai ser a função g. Então, tem f'g, tá? Então, estou fazendo isso. Ó. F de x é a primeira aqui, vou chamar de x. E a segunda é a derivada. Então, fg'. Aí a gente viu que a integral de fg' vai ser o f vezes o g, então tem que descobrir quem é o g, menos a integral de f'g. A f'g é 1. Então, essa escolha aqui vai simplificar, né? Vai me simplificar. Por quê? Porque a próxima etapa é dada por isso aqui, ó. Essa integral que está aqui, né, a expressão que está aqui dentro, é essa vezes essa.
Então, a fórmula de integração por parte diz o seguinte, que a primitiva dessa vezes essa é igual a esta vezes esta, menos a primitiva dessa vezes essa. Mas aqui é 1, né? Então fica só G, tá certo? Dá para perceber como é que facilitou? E é sempre um N, assim, ó. A primitiva desse produto é igual a esse produto vezes a primitiva desse produto. Então tem um N aqui, pão, 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 tá? N, ó, pá, pá, pá. Ok? Então você pode fazer isso, né? Então vamos lá. Então, como é que eu vou fazer? Ó? Eu vou ter esta primitiva que está aqui, é igual a esta vezes esta, que vai dar isso, menos a primitiva desta vezes essa. Tá? F'G. Isso aqui é o Fg', isso é o Fg, isso aqui é o F'G. F'G é 1, então ficou só isso aqui, ó. Ah, mas essa é uma função básica, né? Qual é a primitiva da função e elevado a x? É ela mesma, porque a derivada dela é ela mesma, tá certo? Então, essa parte aqui fica assim, ó. X elevado a x menos elevado a x, tá? Porque a primitiva de elevado a x é ela mesma, né? Porque a gente sabe que as derivadas de elevado a x não mudam, tá certo? Então, a resposta é x, eu boto o elevado a x em evidência, se eu quiser, né? Não tem necessidade, mas eu boto o elevado a x em evidência, fica x menos 1 elevado a x mais constante. No final, é bom botar constante, porque quando a gente for tratar as equações diferenciais, se você esqueceu de botar a constante aí, você provavelmente vai cometer um erro na hora de achar a solução da equação diferencial. Tá? Então é bom manter essa prática, né? Na resposta das primitivas, colocar todas elas, ou seja, aquela que é a básica, somar uma constante. Quando for usar quando for calcular área, volume, etc., a gente viu, né, que essa constante se cancela, porque é isso calculado no limite superior menos isso calculado no limite inferior. Aí a constante some, então não faz diferença. Mas para resolver equações diferenciais, que a gente vai ver lá na frente, no cálculo 2, tá? Isso aqui é importante. Então convém não esquecer, tá? Então a resposta é isso. As primitivas da função x elevado a x são x menos 1 multiplicando por e elevado a x, mais todas as possíveis constantes. Ok? Então, esse esqueminha aqui que é o que a gente tem que fazer. Mas aqui tem que fazer uma escolha boa, né? Porque se você escolher o e elevado a x como f e o x como g', na próxima você vai ter, continuando sendo f, sendo x, e elevado a x, e aqui vai ficar x2, porque a primitiva de x é x2. Não é a boa escolha. A boa escolha é sempre você escolher a f, que quando você deriva, ela fica mais simples, né? Porque a derivada de x é 1. Olha aqui, ó. A derivada do x é 1. Então vai simplificar. Tá certo? Então vamos ver um outro exemplo. Calcular a primitiva de x2 elevado a x. Bom, o que eu posso fazer? Vou fazer parecido, né? Eu vou escolher esse cara aqui como f e essa aqui como g'. Por quê? Porque aí eu sei qual é a g. E a derivada de x2 dá uma coisa que é chamada que é 2x, que fica mais simples, é porque você passou do segundo grau para o primeiro grau, né? x2 para o 2x. Então, essa que é a escolha que a gente deve fazer, ó, para usar esse método. F de x igual a x2, g' de x igual a e elevado a x. Aí você vai ter a derivada de x2 é 2x, e a primitiva de e elevado a x é ela mesma, tá? Ok? Então, jogando aquele n, ó, esse vezes esse é igual a esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, fica assim. x2 elevado a x, ó, x2 vezes elevado a x, é igual a este vezes este, que é x2 elevado a x, menos esse vezes esse, que é o F'G, que é 2x elevado a x. Tá, isso aqui é praticamente o que a gente fez na aula passada, no exemplo passado, né? Só que tem um 2 aqui, mas é praticamente o mesmo. Então, o que eu faço? Eu vou fazer de novo, ó. Eu vou fazer de novo, vou chamar esse 2x aqui de f, e o e elevado a x, esse elevado a x eu vou chamar de g'. Então, como é que fica? A derivada de 2x é 2, e a primitiva de e elevado a x é ela mesma, tá? Então, vou repetir isso aqui lá em cima, ó. Então, está aqui, ó, repetir essas duas expressões aqui, tá? Então, você tem isso. Então, vamos lá, aquele n, ó, esse vezes esse é igual a esse vezes esse,
menos esse vezes esse, integral desse vezes esse. Então está aqui. Esse, está aqui repetindo, e essa integral aqui é que eu vou fazer essa substituição aqui, ó. Esse vezes esse, está aqui, menos a integral desse vezes esse. 2 vezes elevado a x, tá? Então, se você tirar os parênteses, isso aqui fica um menos e esse aqui fica mais. E essa aqui a gente sabe, né? Porque a primitiva de e elevado a x é ela mesma. A primitiva de e elevado a 2x é ela mesma. Então, você vai ter o seguinte, ó. Essa parte fica, menos essa parte aqui, menos com menos dá mais, né? Menos com menos dá mais, essa parte aqui, cuja primitiva é ela mesma. A derivada disso é isso que está aqui dentro, tá? Então, eu posso botar o e elevado a x em evidência, e aí você fica com a resposta, ó, x2, né? Olha aqui, ó, x2 menos 2x mais 2, tudo multiplicado por e elevado a x. Está aqui, ó, x2 menos 2x mais 2, soma uma constante para dar a resposta completa do problema, tá? Então, esse é o método de substituição. Então, nós vimos 2 exemplos com o método de substituição e vimos 2 exemplos com o método de... esse aqui é o método de integração por partes. E vimos 2 exemplos de substituição, é isso? Muito bem, então agora vamos fazer um exemplo que é bastante, que é bom saber, que é esse exemplo aqui, ó, que requer um pequeno truque. Então, vejamos a seguir alguns casos especiais em que podemos calcular primitivas de funções básicas com pequenos truques. Esse exemplo aqui, ó, calcular a primitiva do logaritmo de x. Aqui, aparentemente, está complicado, porque, observa, não tem produto de função, não tem coisa para substituir. A função aqui ela é uma função básica. Ln de x é uma função básica. Mas ela não aparece como derivada de ninguém. Naquelas nossas tabelas, que você tem a função e a derivada, ela nunca apareceu aqui, ó, tá? Ou seja, ela não é derivada de uma coisa básica, tá? Certo? Então, o que a gente vai fazer? Então, aqui tem um pequeno truque, que é um método que se aplica nesse e em alguns outros casos, que é o seguinte. Eu vou imaginar que aqui tem 1 multiplicando aqui, ó. Aqui tem 1 multiplicando e eu tenho essa função aqui, g de x. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o logaritmo de x, vai ser o f, e 1 vai ser o g'. Então, tá aqui, ó. O f de x é o logaritmo de x. E o g' de x é 1. 1. Por que vai funcionar isso? Porque quando eu jogar o n, ó, esse vezes esse, vai ser igual a este vezes este, menos a primitiva, né, integral, desse vezes esse. Mas e quando você multiplicar esses dois aqui, ó, 1 sobre x vezes x vai dar 1. Então a integral ficou simples, né? Porque ficou assim, ó. Essa integral aqui, tá? Essa parte aqui, ó, esse vezes esse. Agora vamos lá para a barrinha do n. Então, essa integral aqui é igual a este vezes este, olha aqui, ó, essa função vezes essa função, que vai ficar x ln de x, menos este aqui multiplicado por este, integral desse multiplicado por este, tá? Que vai dar 1. Então, se isso aqui é 1, a primitiva de 1, x, né? Porque a derivada de x é 1. Então, aqui, ó, x elevado a x menos x. Então, pronto, a gente achou a resposta, né? Por quê? Se você derivar essa expressão aqui, você vai encontrar o logaritmo. Tá ok? Então, esse é um truque que funciona em alguns casos, né? Esse aqui é um que a gente tem que saber de cor, para não ter que ficar quebrando a cabeça depois. É bom saber que a primitiva do logaritmo de x é x logaritmo de x menos x. Tá? Que eu posso escrever como x que multiplica logaritmo de x menos 1, né? Botando o x em evidência, mas não tem necessidade. Ok? Então, está aqui a resposta, ó. Essa integral é igual a isso. Então, está aqui, ó. Essa integral aqui, nessa primitiva, é isso, x, logaritmo de x, menos x, mais constante. Ok? Bom, vamos ficar por aqui, né? Porque senão vai ficar muito extenso. A gente vai fazer mais exemplos e eu estou encaminhando para vocês uma lista de exercícios que vocês podem usar para esses 2 métodos, tá? E para... Então, essa lista tem assim, uma primeira parte, calcule as integrais usando método de substituição. Então, você já sabe que tem método de substituição. Aí depois tem, calcule as integrais indefinidas usando método de integração por partes. Então, você já sabe. Lá no final, a gente embaralha tudo para vocês, quando vocês estiverem mais treinados. Ok? Então, é isso, gente. Então, nós vamos ficar por aqui.
Vou mandar a lista para vocês exercitar. O gabarito dessa lista já está, eu não vou fazer, tá? Já está lá os exercícios dessa lista já estão lá naquela apostila que está à disposição de vocês. Tá certo, gente? Então é isso. Então, grande abraço a todos e até a próxima.